Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de história? Hoje eu vou falar para vocês sobre a independência dos Estados Unidos. Aliás, eu vou falar para vocês sobre a independência das 13 colônias inglesas na América do Norte. Afinal, nesse período ainda nem existiam os Estados Unidos como nós conhecemos hoje. Isso aconteceu no ano de 1776 e foi a primeira vez que os ideais iluministas foram postos em práticas. Aqueles ideais de liberdade, igualdade e fraternidade que eu expliquei para vocês em um vídeo anterior. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição para você que ainda não assistiu o vídeo sobre o iluminismo. Lá fala sobre as principais ideias e os principais filósofos iluministas. Falando mais sobre o contexto dessa independência das 13 colônias inglesas na América do Norte, nós temos que pensar que lá se desenvolveram colônias de povoamento. Desde o início da colonização, os habitantes das 13 colônias da América do Norte desenvolveram sentimentos de autonomia em relação à metrópole e hábitos de autogoverno. E a Inglaterra, ela adotou a política de negligência salutar, ou seja, de não interferência nos assuntos internos das 13 colônias. Então, sempre, desde o início da colonização, o governo lá, a política lá era bem independente da Inglaterra. A Inglaterra estava ocupada com outras coisas nesse período. Eles estavam ali no período de industrialização, de conquista de novos mercados, e foi meio que deixando as colônias aqui na América se virando sozinho. A partir da segunda metade do século XVIII, os produtos norte-americanos começaram a fazer concorrência aos produtos ingleses no mercado externo. Além disso, a Inglaterra ela se envolveu em guerras, várias guerras. As principais foram a Guerra Franco-Índia, iniciada em 1754, e a Guerra dos Sete Anos, que ocorreu entre Inglaterra e França. E apesar de vencer essas duas guerras, a Inglaterra saiu delas abalada financeiramente, né? E ela precisava pensar em uma forma de repor esse dinheiro, porque essas guerras tinham esvaziado os cofres públicos. E é a partir daí que a Inglaterra começa a impor leis desfavoráveis aos colonos. Foram várias leis, mas as principais são a Lei do Açúcar, instituída em 1764, que elevava os impostos sobre o açúcar e derivados da cana, e dizia que os colonos só poderiam comprar o melaço das Antilhas inglesas e não de quem tivesse o preço mais atraente. Os colonos protestaram, mas não foram ouvidos. No ano seguinte, em 1765, foi estabelecida a Lei do Selo, que dizia que todos os documentos públicos tinham que receber um selo real. Só podiam circular jornais, cartas e contratos com este selo, e o dinheiro arrecadado seria enviado à coroa inglesa. Os colonos reagiram à lei do selo, invadindo agências postais, queimando selos e boicotando produtos ingleses. Inspirados nas ideias iluministas, como eu disse no início do vídeo, eles iniciaram um movimento com o lema: sem a representação não pode haver tributação. Assim, eles reclamavam que eles não podiam ser taxados se lá no parlamento britânico eles não tinham representantes. A Inglaterra deu uma recuada, mas no ano seguinte impôs novas leis bem insuportáveis para os colonos. Também a Lei do Chá, em 1773, que concedeu à Companhia das Índias Orientais o monopólio da venda do chá para as 13 colônias. Essa é uma lei bem interessante porque a cultura lá era de consumir o chá, então era um produto muito utilizado, muito comprado por eles. Imediatamente os colonos reagiram. Disfarçados de índios, eles invadiram 3 navios ingleses no porto de Boston e atiraram o chá ao mar. E esse episódio importante no processo de lutas pela independência ficou conhecida como Festa do Chá em Boston. Eles justificavam as suas ações dizendo que os impostos sobre o chá e o monopólio violavam os direitos que eles tinham de serem taxados apenas por representantes eleitos por eles, já que eles não tinham representantes lá no parlamento inglês, eles não aceitavam de forma alguma novas taxações.
Como reação à festa do chá em Boston, o governo inglês respondeu com uma série de leis consideradas pelos norte-americanos como intoleráveis. Uma das leis interditava o posto de Boston até que os colonos pagassem o prejuízo causado pelo derramamento do chá. Outra determinava a ocupação do estado de Massachusetts pelo exército inglês e restringia o direito de reunião. Pronto, nós já tínhamos aí um cenário perfeito para se iniciar um movimento de independência dessas colônias norte-americanas. As leis intoleráveis estimularam nos colonos um forte sentimento anti-metrópole e foram criadas várias sociedades secretas, com destaque para o Filhos da Liberdade. Essas sociedades secretas surgiram porque estava proibido a reunião política dos colonos que eram contra o rei da Inglaterra. Em 1774, foi organizado pelos colonos o primeiro Congresso Continental da Filadélfia, que tinha representantes de quase todas as colônias, menos da Geórgia. Eles elaboraram uma petição dirigida ao rei, protestando contra as medidas adotadas pela Inglaterra nas 13 colônias. Eles pediam a revogação das leis toleráveis, mas a resposta da Inglaterra foi ordenar a destruição de um depósito de armas dos colonos. Com isso, eles decidiram reunir-se novamente no ano de 1775, no que a gente chama de Segundo Congresso Continental da Filadélfia. E ali, já com todas as representantes de todas as colônias, eles elaboraram a Declaração de Independência. Enquanto tudo isso acontecia, começou a circular também, lá nas 13 colônias inglesas, um folheto chamado Senso Comum, de autoria de Thomas Paine. Ele se espalhou rapidamente pelas 13 colônias e foi um poderoso instrumento de propaganda das ideias de independência. Vamos analisar dois trechinhos desse folheto. A Inglaterra é, apesar de tudo, a pátria-mãe, dizem alguns. Sendo assim, mais vergonhosa resulta sua conduta, porque nem sequer os animais devoram suas crias, nem fazem os selvagens guerra às suas famílias. De modo que esse fato volta-se ainda mais para a condenação da Inglaterra. Observem, neste primeiro parágrafo, o autor diz que, apesar de ser a pátria-mãe, a Inglaterra tem uma conduta vergonhosa com relação aos seus filhos, ou seja, às suas colônias. Mais um pouquinho. Tudo o que é justo ou razoável advoga em favor da separação. O sangue dos que caíram e a voz chorosa da natureza exclamam: já é hora de separar-nos. Inclusive, a distância que o Todo-Poderoso colocou entre a Inglaterra e as colônias constitui uma prova firme e natural de que a autoridade daquela sobre estas nunca entrou nos desígnios do céu. Neste parágrafo, nós observamos um forte apelo religioso, um argumento religioso que, inclusive, contribuiu e muito para o sucesso desse panfleto. Afinal, a maioria dos habitantes das 13 colônias eram puritanos e tinham um grande apego à Bíblia e a ideia de que todo cristão deve obediência aos desígnios do céu, à vontade do Todo-Poderoso. Voltando então a falar sobre o Segundo Congresso Continental da Filadélfia, lá eles elaboraram então a Declaração de Independência das Colônias. Isso foi no dia 4 de julho de 1776. Esta, para eles, é a data da independência. Inclusive, é um feriado muito famoso, é o maior feriado dos Estados Unidos hoje. O autor da Declaração da Independência foi Thomas Jefferson. Além de ser autor da declaração, ele posteriormente foi presidente dos Estados Unidos, o terceiro presidente. Nesse momento também, nesse segundo congresso, eles estabelecem que George Washington seria o chefe do exército para enfrentar as lutas que viriam pela independência. Posteriormente, ele vai ser conclamado como primeiro presidente, eleito como primeiro presidente dos Estados Unidos. O texto da Declaração de Independência defendia a resistência à tirania, o direito à vida e à liberdade, que são ideais iluministas, e a busca da felicidade.
independência declarada não é sinal de independência de fato. Inicia-se, então, as guerras pela independência, que aconteceram entre 1775, ou seja, um pouquinho ainda antes da própria declaração, até o ano de 1781. Legalmente, a independência estava proclamada, mas para conquistá-la, os patriotas, que eram os soldados norte-americanos, tiveram que travar uma guerra difícil contra os casacas vermelhas, assim eram chamados os soldados ingleses. A Batalha de Saragota, os patriotas venceram a Batalha de Saragota e com isso eles atraíram o apoio da França e da Espanha para as suas lutas. Eles começaram a ter, além de apoio moral, também um apoio financeiro, apoio com o envio de soldados e navios destas duas potências europeias. Apenas em 1783, a Inglaterra vai reconhecer a independência dos Estados Unidos, numa reunião que é feita lá em Versalhes, na Europa, chamada de Tratado de Versalhes. Falei aqui para vocês sobre dois personagens bem ilustres da história dos Estados Unidos, o George Washington, que foi o primeiro presidente, e o Thomas Jefferson, que foi o autor da Declaração de Independência e posteriormente o terceiro presidente. A tradição política dos Estados Unidos elegeu alguns homens como os pais da pátria, os fundadores da nação, os grandes responsáveis pelo que os Estados Unidos são hoje. Inclusive o George Washington e o Thomas Jefferson são incluídos entre esses pais da pátria. Eles foram representados das mais diversas formas, em estátuas, pinturas, ilustrações, gibis, e figuram inclusive nas notas de dólar. Outro exemplo é o Monte Rushmore, que retrata ali de forma esplendorosa os rostos de George Washington, Thomas Jefferson, Eleanor Roosevelt e Abraham Lincoln, que são os 4 primeiros presidentes. Essa grande escultura, inclusive, ela representa os 150 primeiros anos da história dos Estados Unidos. E ela foi feita estrategicamente numa região indígena. Veja essa imagem aí, como que a crítica que o artista fez em cima da foto do Monte Rushmore, ele introduziu ali a figura de um indígena para mostrar não só a luta dos índios, que se intensificou após a independência, a luta por seu espaço, pela sua cultura, e criticando também a imposição cultural dos colonos, que agora são nação, em cima dos territórios indígenas. Em 1787 foi elaborada a Constituição dos Estados Unidos, inclusive ela está em vigor até os dias de hoje. Nela ficou determinado que os Estados Unidos passavam a ser uma república presidencialista, ou seja, com um presidente, e federalista, que dava autonomia aos estados. Nessa Constituição também ficou definida a divisão dos poderes em executivo, legislativo e judiciário. Inclusive, isso também é uma influência do Montesquieu, uma influência do iluminista Montesquieu, que dava essa sugestão, e foi também a primeira vez que essa divisão foi posta em prática, essa divisão de poderes foi posta em prática. Mas a cidadania que eles diziam estar defendendo foi muito limitada. Nós observamos que mulheres e índios foram excluídos do processo de cidadania. Eles não eram considerados como cidadãos, como participantes da política. A escravidão foi mantida, então para os afrodescendentes nada mudou. Além disso, gente, para os índios a situação inclusive piorou, porque a partir de então os colonos vão começar o que nós chamamos de conquista do oeste, conquista das terras além do rio Mississippi, que são terras indígenas. Aliás, os índios já estavam ali nas colônias, na região litorânea, que foi ocupada por eles, fugiram para o outro lado do rio e agora, a partir da independência dos Estados Unidos, eles passam a ser
perseguidos novamente. Então, isso nos leva a pensar. Lá no início da Constituição deles, diz assim: nós, o povo dos Estados Unidos. Nós, quem? Se ali eles excluíram a grande maioria da população, mulheres, índios, que são os donos natos da terra, os afrodescendentes e as pessoas de baixa renda, porque também no início ali, apenas quem tinha uma certa renda podia participar das eleições. E aí, nós quem? Agora vamos concluir aqui falando um pouquinho sobre as repercussões da independência dos Estados Unidos. Ela abalou o prestígio do rei na Inglaterra e provou ser possível fazer valer a soberania popular. Provou também ser possível romper o elo entre governantes e governados, quando os primeiros não garantissem aos segundos os seus direitos fundamentais. Para as colônias da América Espanhola e Portuguesa, os Estados Unidos serviriam de inspiração, exemplo de sucesso de luta pela independência, e vai acabar apoiando muitas outras declarações, muitas outras lutas de independência na América Latina, passando a ter uma postura imperialista sobre essas novas nações que começam a surgir na América Latina. Essa conquista dos norte-americanos também repercutiu na França absolutista. Os soldados franceses que haviam lutado na América, ali quando a França dá apoio aos patriotas, esses soldados franceses, quando eles voltam para o seu país, eles voltam com ideias republicanas de liberdade e vão ajudar a fazer a Revolução Francesa. Bem, mas a Revolução Francesa já é um assunto para um outro vídeo que eu vou trazer em breve aqui para vocês, aqui para o canal. Então, se você gostou do meu conteúdo, desse conteúdo de forma mais simples para vocês entenderem, se inscreve no canal, acompanha todos os vídeos, dá o joinha se você estiver gostando e compartilha com os amigos também. Se você tem aí um colega que gosta de história de uma forma simples, chama ele para o canal para assistir os nossos vídeos. Tchau, até a próxima, pessoal!